Boa tarde a todos. Meu nome é Jaqueline Santos Silva Lopes. Eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Mato Grosso. Desenvolvo a minha tese na área de concentração Fisiologia e Bioquímica, orientada pela professora doutora Cláudia Marlise Balbinotti Andrade, e estou aqui hoje para apresentar a minha defesa pública de doutorado, que é intitulada como Estudo do perfil cardiometabólico, clínico, funcional e biomecânico em atletas do paradesporto. Essa tese, ela foi elaborada em consonância com as normas do modelo alternativo do programa de pós-graduação, que preconiza a exposição em formato de artigo. Bom, a este respeito, a apresentação irá seguir a seguinte sequência. Inicialmente, será apresentada uma breve contextualização sobre o tema a ser pesquisado. Na sequência, será apresentado os artigos desenvolvidos referentes ao tema, sendo que os artigos 1, 2, 3, 4 e 5 são artigos clínicos desenvolvidos a partir da coleta de dados realizada em campo, que incluiu atletas do jiu-jitsu brasileiro paradesportivo. Desses 5 artigos, 4 deles já estão publicados e um está aceito, aguardando posterior publicação. Por sua vez, os artigos 6, 7 e 8 são caracterizados por estudos de revisão sistemática, que incluíram todas as modalidades do paradesporto disponíveis na literatura até o momento da busca de dados. No que se refere a esses artigos de revisão, todos eles já estão submetidos em periódicos da respectiva área e aguardam respectiva revisão por pares, né, nos jornais nos quais eles estão submetidos. Depois, será apresentada as considerações finais, realizadas a partir dos artigos desenvolvidos, e a apresentação será finalizada com a exposição do comprovante de aceite no Comitê de Ética, referente aos 5 primeiros artigos desenvolvidos, que são artigos clínicos realizados a partir de coleta de dados em seres humanos, e por isso a necessidade do Comitê de Ética. E aí, começando pela contextualização do tema pesquisado, inicialmente é importante destacar que a gente já sabe claramente que a prática esportiva, ela engloba aspectos físicos e mentais, responsáveis por gerar e impactar adaptações positivas à saúde geral do organismo, sempre que ela for aplicada em níveis seguros, monitorados e adequados ao sujeito. Para ter noção desses níveis de segurança, é imprescindível que as ciências do esporte continuem sempre realizando e desenvolvendo pesquisas específicas em modalidades esportivas específicas e também em perfis atléticos específicos, né? E aí, nesse cenário, a gente vê que o esporte ele é dividido em 2 grandes grupos. Então, a gente tem o esporte convencional, praticado por indivíduos sem deficiência, e o esporte adaptado, praticado por indivíduos com diferentes níveis de deficiência, que incluem deficiências físicas, intelectual e visual. Por sua vez, a inclusão no esporte, ela tende a desencadear desfechos positivos sobre marcadores diversos, que incluem medidas antropométricas, parâmetros fisiológicos, condições psicológicas, nutricionais e sociais. Então, além de todos os benefícios listados aqui, a prática de inclusão no esporte, ela tende a devolver funcionalidade para o sujeito e, por isso, ela é considerada, desde a sua criação, como uma ferramenta de reabilitação importante, tanto quanto para inserir o sujeito de volta em atividades sociais, quanto para devolver funcionalidade para ele e independência durante a execução das atividades do dia a dia, né? O que destaca a importância da utilização do esporte enquanto modelo de reabilitação nesse perfil atlético específico. E aí, é importante destacar que o esporte adaptado, ele surgiu em um contexto exatamente no qual ele foi criado para servir de estratégia de reabilitação. Então, ele surgiu lá no momento pós-Segunda Guerra Mundial,
com o intuito de retornar, auxiliar os soldados lesionados na guerra de volta à sociedade, principalmente aqueles amputados ou com perca funcional, visual, enfim, o esporte surge nesse contexto. E aí, desde esse contexto até os dias atuais, o esporte adaptado ele é conhecido, recomendado e estudado por promover diferentes desfechos positivos enquanto utilizado como estratégia de reabilitação. Essas medidas positivas, elas incluem reinserção social, recuperação e desenvolvimento de habilidades físicas no geral, melhora da funcionalidade e independência durante a execução de atividades de vida diária do sujeito, melhora nos aspectos psicológicos, que incluem qualidade de vida, autoaceitação e bem-estar geral, influência indireta positiva sobre familiares e profissionais da saúde, uma vez que, se os indivíduos com deficiência estão mais felizes, estão vivendo melhor, esse benefício tende a impactar e refletir nos sujeitos que também lidam com esses indivíduos durante o dia a dia, né, que incluem familiares e os profissionais da saúde de um modo geral. Então, nesse contexto, é extremamente importante estudar e entender os efeitos específicos do esporte adaptado, a fim de utilizar essas evidências para propor estratégias e propor bases e parâmetros diagnósticos que respaldem a atuação clínica e permita que esses sujeitos realizem a prática esportiva como estratégia de reabilitação, mas em níveis seguros, uma vez que a gente precisa da ciência, precisa da evidência para respaldar qualquer atuação prática e clínica, né? Então, essa linha do tempo, ela demonstra uma pesquisa realizada na base de dados PubMed. Então, aqui a gente colocou o termo atletas com deficiência, e até a data da pesquisa, a gente verificou que foram encontrados apenas 12.453 artigos. Levando em consideração o tempo, a linha do tempo, e que considera a primeira data que o primeiro artigo sobre o tema foi pesquisado, a gente tem aí que já se passaram 55 anos. Então, são poucos artigos em decorrência desse tempo todo. Então, a gente vê que o primeiro artigo foi publicado no ano de 1946, que foi exatamente o ano que terminou a Segunda Guerra Mundial, e essa prática de utilizar o esporte como estratégia de reabilitação começou. E a gente verifica que, por muito tempo, a produção científica, incluindo atletas com deficiência, foi muito baixa. E o interesse começou a aumentar, de fato, apenas nesses últimos 10 anos, né? Que a gente vê aí um crescimento nesses gráficos, nessa produção científica. Então, esses dados, eles reiteram sobre a necessidade de identificação de lacunas específicas para produzir ciência e daí respaldar uma prática clínica com segurança, tendo em vista que, nesse perfil de população especificamente, se os atletas praticarem o esporte sem o devido respaldo, o esporte talvez vai mais prejudicar do que ajudar nessa reinserção social, né? E em todas as outras benefícios e desfechos que eu comentei até aqui. Bom, e aí nesse cenário de identificar possíveis esportes adaptados com lacunas na literatura, a gente destaca o jiu-jitsu brasileiro paradesportivo. Então, o jiu-jitsu brasileiro paradesportivo, de acordo com dados históricos, ele começou a ser praticado no ano de 2015, né? E de lá para cá, a gente verifica crescente popularidade dessa modalidade esportiva. Então, para se ter ideia, de acordo com a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo, atualmente no Brasil, a gente tem cerca de 350 atletas confederados. Em contrapartida, se de um lado a gente tem uma crescente popularidade desse esporte adaptado, de outro, a gente verifica a importante escassez na literatura comentada até aqui, né? Que demonstra diversas lacunas sobre diversos desfechos. Apesar disso, nas ciências do esporte, a gente
tem muito claro que investigações específicas sobre, por exemplo, a condição clínica dos atletas, a função fisiológica e bioquímica, juntamente com o entendimento sobre o perfil epidemiológico de lesões musculoesqueléticas, eles constituem um leque de informações imprescindíveis para respaldar a atuação específica e assim garantir níveis seguros para a prática esportiva, né? Então, aqui a gente identifica uma importante necessidade que norteou o racionale para elaboração e desenvolvimento do presente trabalho e motivou a justificativa principal de necessidade empírica a partir das lacunas expostas até aqui. Associada a essa importância em cumprir essas lacunas verificadas, a gente acredita que esse ineditismo, né, dos dados apresentados, constitui um importante potencial de expansão e divulgação dos desfechos posteriores relacionados a essa pesquisa, né? Bom, a exemplo, então, quando a gente coloca na PubMed o termo jiu-jitsu e atletas com deficiência, porque até então, na pesquisa anterior, a gente colocou só atletas com deficiência, a gente já verificou que os resultados eram escassos. Por outro lado, ainda, quando a gente coloca só, a gente tenta limitar atletas deficientes, praticantes do jiu-jitsu paradesportivo, ainda na base de dados PubMed, a gente encontra só 2 estudos, sendo que esses 2 estudos, eles fazem parte da presente tese, né? O que demonstra, de novo, ineditismo referente ao tema. Só que, ainda assim, isso demonstra a necessidade de estudos clínicos que incluam esse perfil de população para suprir e resolver as lacunas mais importantes verificadas até o momento e dar base para as pesquisas futuras seguirem esse caminho de entendimento sobre a prática específica do jiu-jitsu brasileiro paradesportivo. Em complemento, a gente tem nessa pirâmide que demonstra o nível de evidência de cada tipo de estudo, a gente vê que no topo da pirâmide, o tipo de estudo que demonstra maior nível de evidência são os estudos de revisão sistemática. Então, assim como em outros perfis atléticos, a elaboração de estudos de revisões sistemáticas no paradesporto é fundamental para fornecer artigos com bons níveis de evidência para, de novo, respaldar uma atuação prática segura e confiável. Entretanto, como eu mencionei anteriormente, a gente tem uma escassez de estudos referentes ao jiu-jitsu, que foi o que norteou a nossa pesquisa inicial. Por esse motivo, atualmente, seria impossível realizar estudos de revisões envolvendo o jiu-jitsu. E por esse motivo, a gente entendeu ser importante realizar estudos de revisão, incluindo todos os perfis do paradesporto, para daí a gente conseguir fazer uma pesquisa ampla e generalizada que nos permitissem comparar diferentes modalidades, bem como diferentes tipos de deficiência, para daí conseguir entender padrões específicos e até para entender se lesões específicas deveriam ser recomendadas para a prática de esportes específicos, né? De acordo com as limitações funcionais verificadas em cada caso. Nesse sentido, durante essa busca, a gente verificou 3 importantes lacunas de revisão literária no paradesporto, que inclui identificação da análise biomecânica, comportamento hormonal e perfil de lesões desportivas. Então, tendo em vista que esses 3 desfechos constituem base de atuação para qualquer modalidade esportiva, a gente entendeu que nesse momento era fundamental e importante o descobrimento desses desfechos para, de novo, respaldar a atuação do paradesporto e fornecer bases para produções futuras, né? Sobre o exposto, hipotetiza-se que a caracterização e entendimento sobre os desfechos descritos, que englobam mente e corpo, proporcionem embasamento científico e possibilidades futuras no perfil atlético investigado. Subsequentemente, os objetivos do presente estudo foram
identificar desfechos diversos em atletas com deficiência em dois principais cenários, por meio de pesquisas de campo em praticantes do jiu-jitsu brasileiro paradesportivo e por meio de revisões sistemáticas em atletas do paradesporto em geral. Agora, com relação à apresentação dos artigos referentes ao tema pesquisado. O artigo 1, ele é intitulado como Cinética dos biomarcadores de danos musculares em momentos subsequentes a uma luta simulada de jiu-jitsu brasileiro praticado por atletas com deficiência. Então, esse estudo, ele está publicado no periódico Frontiers in Physiology, e ele foi publicado no ano de 2019. Então, o objetivo desse estudo foi investigar o comportamento fisiológico por meio de resultados clínicos, funcionais e metabólicos nos momentos subsequentes após uma luta simulada. Então, logo abaixo, a gente tem um desenho do estudo que demonstra claramente os passo a passo seguidos para a coleta de dados e análise subsequente. Então, abaixo, a gente percebe que as variáveis investigadas nesse estudo foram dados antropométricos, creatina quinase, lactato, dor muscular, percepção de esforço e força muscular isométrica. O N desse estudo foi correspondido por 6 atletas do jiu-jitsu paradesportivo, e aí a gente percebe que todas as variáveis foram coletadas no momento pré-basal, pós-luta, 24, 48 e 72 horas, exceto os dados antropométricos, que como a gente pode observar no desenho, os dados antropométricos só foram avaliados no momento basal. Todos os outros marcadores foram investigados antes e após a luta nos momentos mencionados. Bom, os desfechos desse estudo demonstraram que, com relação à força isométrica, não houve alteração estatisticamente significante entre os momentos avaliados. Então, a força se manteve constante, né? O que demonstra que o combate simulado, aplicado, aparentemente, ele não é responsável por alteração dos níveis de força a curto prazo. Vimos também que a atividade da creatina quinase e do lactato foi maior, bem como a dor muscular foi menor nos atletas de alto desempenho. Então, isso demonstra, nos leva a crer que os atletas de alto desempenho, eles têm maior nível de adaptação ao esporte, sendo que a dor perceptível foi menor e a atividade de creatina quinase e lactato maior. Uma hipótese para essa atividade da creatina quinase e do lactato maior se refere ao fato desses caras eles terem maior demanda, um volume de treinamento semanal maior do que os atletas amadores. Então, como eles treinam por mais horas e mais dias, talvez isso explique a maior quantidade de metabólitos sanguíneos, né? Vimos também que em 72 horas, todos os valores haviam se recuperado aos níveis basais. Então, tudo que a gente avaliou, em 72 horas já tinha recuperado. Então, a principal conclusão desse estudo é de que o combate de jiu-jitsu paradesportivo parece não provocar efeitos deletérios crônicos, já que em 72 horas, tudo que a gente avaliou em caráter metabólico, funcional e clínico tinha se recuperado, né? O segundo artigo, ele é intitulado como Parâmetros hematológicos em campeão do jiu-jitsu brasileiro paradesportivo, um estudo de caso. Então, esse artigo, ele está publicado no periódico Physiological Reports, ele foi publicado no primeiro semestre de 2020. Bom, esse estudo, como o próprio título diz, ele é um estudo de caso, né, que inclui apenas um atleta do jiu-jitsu brasileiro paradesportivo, e esse atleta, é importante dizer que ele é um campeão mundial, com 5 medalhas atuais, e até o momento da coleta de dados, ele era o melhor atleta do jiu-jitsu brasileiro do mundo, né? Por esse motivo, a gente achou interessante realizar um estudo com esse perfil de atleta de elite, né? Para ter, de fato, um parâmetro e servir de base para os próximos estudos na área. Bom, sendo assim, o objetivo desse estudo foi
quantificar a magnitude das alterações bioquímicas, hematológicas e urinárias após uma sessão de luta simulada em um atleta de elite com títulos mundiais. Então, novamente, o desenho do estudo, ele é semelhante ao estudo anterior, né? Então, a gente vê que a coleta de dados, ela foi realizada em 4 diferentes momentos. M1, M2, M3 e M4. Sendo que M1 é 24 horas antes da luta, M2 antes da luta, M3 imediatamente após a luta e M4 24 horas após a luta. E nesse estudo a gente avaliou o hemograma completo, hormônios, que foi cortisol e testosterona, e alguns marcadores de dano muscular, que incluiu, por exemplo, a creatina quinase. E aí, os resultados desse estudo demonstraram aumento nas concentrações de monócitos, neutrófilos e insulina no momento pós-luta, comparado ao momento basal, enquanto reduções estatisticamente significantes foram verificadas nos eosinófilos, linfócitos, plaquetas, no cortisol e na creatina quinase, né? Já após 24 horas, os valores de lactato também já tinham retornado aos níveis basais. E, novamente, nesse estudo, em 24 horas, todos os valores tinham retornado aos valores de níveis basais, o que novamente demonstra que o combate simulado de jiu-jitsu paradesportivo parece não demonstrar efeitos deletérios crônicos, né, que provoquem possíveis impactos ruins ao desempenho esportivo ou até a funcionalidade do sujeito. E aí, esse estudo, ele conclui, ele destaca que esse monitoramento e esse entendimento do perfil fisiológico específico de cada modalidade esportiva é muito importante para entender se a recuperação desse sujeito está adequada e se ele não está em possíveis sinais de sobrecarga, caracterizados por overtraining, e ao basear e nortear também com informações diagnósticas que auxiliem na sugestão de periodizações adequadas para perfis específicos, né? Nesse caso, jiu-jitsu paradesportivo. O terceiro artigo, ele é intitulado como Etiologia, Prevalência e Gravidades de Lesões Esportivas Agudas relatadas no jiu-jitsu brasileiro paradesportivo. Um estudo observacional. Então, esse estudo, ele está publicado no periódico Science and Sports e foi publicado no primeiro semestre também do ano de 2020. Esse estudo, ele incluiu 244 participantes, então a gente buscou, por meio da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo, o contato de todos os atletas confederados, e a gente entrou em contato por meio de redes sociais e telefone e e-mail, quando fosse o caso, convidando esses sujeitos a participarem da pesquisa. E a gente, quando eles aceitavam, a gente enviou um formulário para coletar algumas informações referentes à incidência de lesões desportivas, advindas da prática do jiu-jitsu paradesportivo. E aí a gente objetivou, então, por meio de um levantamento dessa pesquisa observacional e transversal, né, tendo em vista que o questionário foi aplicado uma única vez, a gente objetivou levantar dados a nível nacional sobre o perfil de lesões em geral no jiu-jitsu paradesportivo. Então, no final, a gente conseguiu incluir 244 sujeitos de ambos os sexos, e esse estudo ele teve como objetivo, então, verificar o perfil epidemiológico e as características das lesões esportivas no jiu-jitsu brasileiro paradesportivo, a nível nacional, no país, né, no Brasil. Então, esses dados eles foram obtidos por meio de um questionário online. Essas informações contidas no questionário incluíram informações antropométricas, origem da deficiência, local quanto à possível presença de lesão esportiva, causa, movimento que causou, e a partir dos dados coletados, a gente conseguiu coletar ainda a prevalência das lesões, né? Então, a gente percebeu que a prevalência das lesões nesse perfil atlético foi de 37,5%. A maior prevalência foi no sexo feminino, quando comparado ao sexo masculino. Entretanto, a maior parcela dos participantes eram do sexo masculino,
sendo que 16 atletas eram mulheres e todo o restante eram homens, né? Então a grande maioria dessa modalidade, a princípio, é praticada pelo sexo masculino. O local anatômico com maior proporção de lesão foram os membros superiores, seguido por membros superiores e tronco, e o mecanismo de lesão mais comum foi o mecanismo agudo, ou seja, o tipo de lesão que ocorre no momento da prática esportiva, né? Por sua vez, o artigo 4, ele é intitulado como Efeitos da massagem em desfechos cardiovasculares e no esforço percebido em atletas do jiu-jitsu brasileiro paradesportivo submetidos a uma luta simulada. Esse artigo, ele está publicado no jornal International Journal of Sports and Exercise Medicine. Ele foi publicado no segundo semestre do ano de 2019. Bom, esse artigo, ele incluiu 6 participantes e ele objetivou investigar as respostas fisiológicas cardiovasculares e a percepção subjetiva de esforço em atletas do jiu-jitsu brasileiro paradesportivos submetidos a uma luta simulada. Então, abaixo, a gente verifica o desenho do estudo. Então, nesse estudo, a gente só coletou dados antes e após a luta. E os desfechos verificados foram frequência cardíaca, pressão arterial e percepção de esforço. Então, nesse estudo, a gente verificou que a frequência cardíaca, ela estava acima dos valores da linha de base em todos os participantes, mesmo após a aplicação da técnica de massagem. Apenas um participante demonstrou recuperação da pressão arterial depois da técnica. Então, quer dizer que mesmo após a aplicação da massagem, os níveis continuaram elevados. E a gente viu também que o esforço percebido demonstrou uma média de 8,8, o que denota níveis altos de percepção de esforço, próximos a níveis máximos. E os parâmetros, e no final, na última coleta que a gente fez, que foi depois da aplicação da massagem, esse pós-luta, a gente viu que ainda assim os parâmetros cardiovasculares, eles não tinham retornado à linha de base. Eles tinham sim baixado, mas eles não retornaram à linha de base. Ao contrário, a gente viu também que em populações de jiu-jitsu sem deficiência no jiu-jitsu convencional, após técnicas recuperativas, como por exemplo a massagem, os valores cardíacos tinham se recuperado. Entretanto, nesse estudo, a gente viu que não recuperou. Então, a gente tem várias hipóteses sobre isso. Uma delas é a deficiência causada, por exemplo, pela falta de um membro. Então, a falta de um membro tende a acumular maior volume, maior concentração de marcadores de dano muscular em outras partes do corpo, o que requer maior trabalho do sistema cardiovascular, maior tempo para recuperar as funções basais. Talvez essa seja uma justificativa desse dado. Outra coisa que, na verdade, é uma limitação do ponto de vista metodológico é o N baixo, né? Todos os nossos estudos, ele teve N baixo. E aí é uma limitação reportada pela maioria dos estudos que incluem indivíduos com deficiência, que essa limitação é relacionada à dificuldade logística em reunir um grande número de atletas com deficiência em um único local, e sendo que eles possuem o mesmo tipo de deficiência, né? Então, essa é uma grande dificuldade logística reportada e verificada por a gente na prática, mas que, no entanto, a gente não se intimidou por essa limitação. E ainda assim, a gente entendeu ser importante investigar com o que a gente tinha, exatamente para fornecer base para pesquisas futuras, né? Então, a gente acredita que, apesar do nosso N baixo, os dados evidenciados são, sim, relevantes e importantes. Bom, o artigo 5, ele é intitulado como Dinâmica do cortisol e testosterona em resposta aguda a uma simulação de competição de jiu-jitsu brasileiro praticada por atletas com deficiência, um estudo de caso múltiplo. Esse estudo, ele foi aceito no periódico Journal of Martial Anthropology, né, e vai ser publicado no segundo semestre de 2021. Ele foi aceito no dia 9/10 de 2020, 9 de outubro de 2020. Então, esse estudo, ele objetivou investigar os efeitos de uma luta simulada de jiu-jitsu paradesportivo praticado por atletas com deficiência
em marcadores hormonais, lactato e também sobre a temperatura. Então, nesse estudo, a gente conseguiu incluir 5 atletas e a gente realizou as análises no período pré-luta e pós-luta. Os marcadores investigados foram testosterona, cortisol, lactato e temperatura. Os desfechos desse estudo demonstraram que houve aumento na concentração de testosterona em todos os participantes no momento pós-luta. Para o cortisol, os valores brutos dos participantes diminuíram estatisticamente no pós-luta. O lactato também aumentou em todos os participantes no momento pós-luta e não foram encontradas correlações entre concentrações hormonais e a idade dos participantes. Além disso, para a temperatura, a gente não identificou alterações estatisticamente significantes como nos demais marcadores. O artigo 6, ele é intitulado como Perfil Epidemiológico das Lesões Musculoesqueléticas no Paradesportivo. É uma revisão sistemática. Esse estudo, ele está submetido no jornal Physiotherapy, ele foi submetido no dia 1º de fevereiro de 2021. Bom, então esse estudo, ele objetivou demonstrar, por meio de revisão sistemática, o perfil epidemiológico das lesões no paradesporto, em diferentes modalidades e tipos de deficiência. Então, a gente elaborou uma estratégia de busca com base nos nossos objetivos e as seguintes bases de dados foram pesquisadas: PubMed, Embase, Pedro, Cochrane, Sports Discuss e Cielo. Então, é importante destacar que a gente utilizou todas as recomendações listadas pelo Prisma para implementar condições metodológicas para fornecer um estudo de revisão sistemática de qualidade. Para nossa busca, a gente considerou todos os artigos disponíveis nas bases de dados pesquisadas, publicados até a data de 20 de março de 2020, que foi a data na qual a busca nas bases de dados foi realizada. Então, para serem incluídos, os artigos deveriam ter incluído atletas com deficiência, em nível amador ou profissional, e ter mensurado medidas epidemiológicas de lesões no esporte. Então, aqui à nossa esquerda, a gente identifica o fluxograma desse estudo. Inicialmente, somando todos os artigos encontrados nas bases de dados, a gente reuniu um total de 27.798 estudos. Após o processo de seleção dos estudos por etapas, que a gente passou por exclusão por títulos duplicados, por título sem sentido, por resumo e por texto completo. Então, após passar por todos esses níveis de estratificação, a gente chegou no final de 31 artigos que corresponderam a todos os nossos critérios de inclusão e foram devidamente analisados. Bom, sobre esses resultados, a gente observou maior prevalência de lesões no tecido muscular e nas modalidades praticadas em pé. Então, a gente estratificou em 3 tipos diferentes: esportes praticados em pé, esportes praticados sentado e esportes praticados em competições mundiais, porque nesse caso, muitas vezes, eles não eram claros quanto ao tipo de esporte. Então, por isso a gente criou um subgrupo no artigo intitulado como esportes olímpicos, né, paraolímpicos no caso. Bom, e aí então a gente viu que o tecido mais lesionado foi o tecido muscular. A gente viu que o local anatômico com maior incidência nos esportes em pé foram os membros inferiores, né, obviamente, especificamente a região muscular, na parte da coxa. Já nos esportes praticados sentados e na água e nas competições também, a gente verificou que a maior incidência de lesões reportadas foi no ombro, muitas vezes relacionadas à repetição de movimentos, né? Porque esses sujeitos, eles tendem a executar tanto o esporte como as atividades de vida diária, todas com os membros superiores. Então, essa repetição de movimento normalmente foi a mais responsável por gerar lesões repetitivas de origem crônica nesse complexo articular, então. O artigo 7, ele é intitulado como Resposta de biomarcadores de estresse em atletas com deficiência, uma revisão sistemática. Então, esse estudo, ele está submetido no periódico Journal of Exercise Science and Fitness, e ele foi submetido no dia 19 de janeiro de 2021.
Esse estudo, ele teve como objetivo investigar respostas de biomarcadores de estresse relacionados ao exercício em atletas com deficiência. Então, novamente, todos os aspectos metodológicos sugeridos no PRIMA foram seguidos e a gente utilizou uma estratégia de busca que foi realizada nas seguintes bases de dados: PubMed, Embase, Cochrane, Sports Discuss e Cielo, desde o período mais antigo disponível até a data de junho de 2020. Então, nesse artigo, para serem incluídos, os estudos deveriam incluir indivíduos com deficiência, relatar biomarcadores de estresse antes e depois do exercício e ter avaliado ter utilizado estudos que utilizaram desenho observacional. Então, novamente, esse fluxograma representado no canto esquerdo da minha tela, ele demonstra o fluxograma de perdas do estudo. Então, a gente verifica que, inicialmente, a pesquisa em todas as bases de dados, ela compreendeu um total de 4.180 artigos, e no final, após todas as etapas de seleção dos estudos, a gente encontrou apenas 9 artigos que corresponderam aos nossos critérios de inclusão propostos inicialmente. Até aqui é importante destacar que nesse tema relacionado aos esportes, 9 artigos é pouco e, de novo, demonstra escassez do tema na área. Então, esses estudos de revisão, eles são importantes também para isso, também para identificar possíveis escassez sobre desfechos específicos, como é o caso dos hormônios aqui em questão. Bom, com relação aos resultados desse estudo, a gente percebeu que os estudos, em geral, que a gente incluiu, eles avaliaram os seguintes marcadores de estresse: cortisol, adrenalina, testosterona, noradrenalina e enzima alfa-amilase salivar. E, em geral, os níveis dos marcadores aumentaram após o exercício. Então, todos os marcadores aumentaram após o exercício, em magnitude que variou, correspondendo a valores médios de aumento de 33,6% para a testosterona, 45,6% para o cortisol, 113,9% para a adrenalina e 116,5% para a noradrenalina. De novo, é importante destacar que uma importante limitação é o baixo número de estudos, né? Porque se tivesse mais estudos incluídos, o poder, a confiabilidade dos dados apresentados seria maior, né? Com certeza, o nível de evidência. E, por último, o artigo 8 é intitulado como Análise da biomecânica em atletas com deficiência, uma revisão sistemática e narrativa. Então, esse estudo, ele está submetido no jornal Sports Biomechanics, ele foi submetido no dia 22 de dezembro de 2020. Esse estudo de revisão, ele objetivou descrever padrões biomecânicos durante o exercício em atletas com deficiência e discutir possíveis relações entre o tipo de deficiência e o esporte praticado. Novamente, as bases de dados pesquisadas a partir da estratégia de pesquisa criada foram a PubMed, Embase, Cochrane, Sports Discuss e Cielo. Então, o tempo de pesquisa, o tempo considerado para a busca, ele considerou desde os artigos mais antigos presentes nas bases de dados até a data da pesquisa, que foi 29 de julho de 2020. Então, para serem incluídos, esses estudos deveriam ter como população atletas amadores ou profissionais com deficiência, terem realizado como intervenção a prática esportiva de qualquer modalidade, ter utilizado um desenho de estudo observacional e ter avaliado como resultado pelo menos uma variável biomecânica, avaliada em decorrência da prática esportiva, né? Então, no canto esquerdo, a gente vê o fluxograma, onde, inicialmente, todas as bases de dados pesquisadas resultaram em um total de 5.448 estudos, e após a seleção por etapas, a gente chegou em um total de 26 estudos. Então, quando comparado com o hormônio, a gente já vê que a produção científica sobre biomecânica é também um pouco maior, assim como as lesões no esporte, né? Bom, e aí os nossos desfechos, eles demonstraram que há uma maior inclinação do ângulo da cabeça,
e um aumento das variáveis cinemáticas em atletas cegos, né, que representa menor distância, menor velocidade, menor desempenho, proporcional ao nível de comprometimento visual. Em segundo lugar, que os padrões corporais compensatórios, redução da força, velocidade, amplitude articular e desempenho, foram observados em amputados, né? Possivelmente em razão da ausência do membro, ele tende a compensar diversos outros segmentos corporais para conseguir ter um desempenho esportivo satisfatório. E por fim, a gente verificou correlação entre a classificação funcional e os parâmetros cinemáticos em atletas de cadeiras de rodas. Ou seja, quanto maior o comprometimento funcional, menor o desempenho físico, né? E vice-versa. E também nos atletas em cadeira de roda, a gente verificou que é expressivo os problemas no ombro, exatamente porque esses sujeitos desempenham a maior parte de suas tarefas utilizando a articulação do ombro. Por fim, vale destacar que desses estudos de revisão sistemática não foram possíveis realizar estudos de meta-análise em razão da elevada heterogeneidade dos estudos incluídos, que não padronizaram métodos de avaliação, nem tampouco perfis populacionais, né? Então, de novo, essa limitação, esses estudos foram importantes para a gente identificar esse tipo de limitação, deixar isso claro e mostrar o que precisa ser ajustado nos estudos futuros. Considerações finais. Bom, então a gente, a partir de todas as pesquisas realizadas, constituintes da presente tese, a gente consegue concluir que o jiu-jitsu brasileiro paradesportivo, ele é responsável por desencadear uma série de respostas fisiológicas específicas, bem como padrões biomecânicos, influenciados por diferentes fatores, sobre os quais a gente inclui o nível de condicionamento, o sexo, a idade e a condição do esporte, por exemplo, se foi uma prática de simulada ou em cenário real. Além disso, a gente verificou que o combate do jiu-jitsu paradesportivo é suficiente, sim, para alterar a homeostase basal, mas que, aparentemente, a partir dos nossos resultados observados, parece que, após algum tempo, após algumas horas, todas as alterações, elas retornam aos níveis basais, né? E, por fim, a gente viu que no paradesporto, em geral, a epidemiologia das lesões desportivas, a magnitude da alteração hormonal e a avaliação biomecânica, eles possuem esses três grandes desfechos verificados nos nossos estudos de revisão, eles nos levaram a crer que existe uma relação muito grande entre o tipo de esporte, o tipo de deficiência e o tipo de esporte praticado. Então, a deficiência do sujeito e a modalidade esportiva do sujeito são responsáveis pelas respostas hormonais, lesões e biomecânica verificados na prática. Então, a gente tem que sempre analisar esses dois pontos. Perfil de o tipo de deficiência e o tipo de modalidade esportiva e considerar isso especificamente na prática ao sugerir condutas tanto terapêuticas como preventivas, porque parece que muito do que discorre na prática esportiva, do que acontece, é relacionado com esses dois grandes pontos, né? Então, aqui fica a nossa grande reflexão. E são os dois pontos que a gente tem que olhar quando a gente está, de fato, trabalhando com esse perfil de atlético. Bom, e por fim, para finalizar, eu exponho aqui o print, né, da parecer do aceite do Comitê de Ética, e era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada pela atenção de todos.